Enfim, Anne, brigadão aí pela oportunidade. Eu acho que legal ver esse investimento que a UFRJ fazendo. A comunidade tem um canal dedicado, eu acho que é massa para poder conectar as pessoas de fato, e a gente aprende muito nessa troca, né, assim, eu e Praxedes, a gente já convive há uns 10 anos nessa brincadeirinha aqui, sabe. E assim, essa questão de troca de conhecimento realmente é muito valiosa desde a época da faculdade, assim, então na live não seria diferente. Beleza, então estamos aqui hoje para falar sobre as armadilhas e soluções para atualizar o live. Eu quando eu leio armadilhas eu rio mesmo, porque tem muita pegadinha, eu já diria Fausto Silva, com isso, né. Então vamos lá, começar a contar um pouco da nossa história, né, Prax. Vamos lá. Bom, vamos lá, quem somos nós, né? Então, primeiramente, ordem alfabética, Rafael Praxedes. Diga aí, Ana, tá aí. Meu nome é Rafael Praxedes, mas podem me chamar de Praxedes. Se me chamarem de Rafael, eu vou demorar uns 2 segundos pra perceber que é comigo, mas É Prax, é exatamente. Prax. Praxedes, Prax, fiquem à vontade. Tá vendo, eu trabalhando aqui na Life há uns 10 anos, como a gente falou, a gente começou quase que juntos, né, que Mesmo de diferença tem aí. diferença. Desde então eu venho trabalhando como engenheiro back-end e atualmente eu tô, atuando como líder técnico nos times de engenharia aqui da Life. Eh, e é isso. Basicamente a gente teve a gente pode falar depois, mas tipo, a gente foi líder de um time em comum, né, tipo, ainda tinha liderou o time do Upgrades, após isso eu liderei também por um período, e hoje nós estamos em times diferentes. Yeah. Ok. Beleza, então, acho que você acabou apresentando a gente, mas enfim, de fato é isso, eu estava no time quando ele surgiu lá em 2022, time dedicado a fazer parte de upgrade. E e aí o time foi evoluindo, a gente foi crescendo, o Praxedes veio, para o time, e é isso, né. Vamos lá falar do como é nosso relacionamento, né. A gente falou de nós, mas vamos falar do nosso relacionamento. Qual é o nosso relacionamento com atualizações do Portal Lifer, né. Então, como a Ani falou, essa apresentação foi de novembro do ano passado, e naquela época a gente já tinha completado o time de upgrades aqui da Liferay, 21 upgrades desde o início da jornada em março de 2022. Foi o nosso primeiro upgrade e completamos 21. Naquele momento a gente estava com incríveis 6 atualizações em paralelo. Então a gente estava lá na Hungria falando disso, e tinha gente aqui no Brasil, mais principalmente em Recife, trabalhando, fazendo os upgrades para nossos clientes ao redor do mundo. E aí, galera, vamos embora, né? É uma jornada, como eu disse, tem muita aventura que a gente viveu, então braço para cima aí, vamos embora. Essa montanha russa. Então, qual a agenda para hoje? A gente vai falar um pouquinho qual é a motivação para você atualizar seu portal Viper. Quais são as armadilhas? Tem armadilha. Dependendo do modelo que você está encontrando no seu cliente, ou você é um cliente que está encontrando essa armadilha, se você sai, se é Python, on-premise, tem armadilha para todo mundo. Soluções e melhores práticas. O que é que a gente acabou vendo que dava para fazer que seria bom, e a ideia é a gente compartilhar isso com vocês, no final desse é a principal mensagem. Planos para o futuro e a conclusão. Então, essa pergunta deve passar na sua cabeça, né? Se você trabalha com library, já há algum tempo você fatalmente teve que lidar com isso de atualizar, de fazer o upgrade do seu portal library. Então, por que você deve atualizar? As principais motivações são: a gente muitas vezes a gente trabalha um desenvolvimento personalizado para atender a nossa regra de negócio. E aí a ideia é que, se você estiver usando as versões mais recentes do Portal Life, as quarterly releases, que estão lidadas trimestralmente, você vai estar em contato com as Client Extensions. Isso é uma maneira desacoplada da gente fazer um desenvolvimento personalizado, ao invés de usar os módulos OSTI. E aí a gente usando o módulo OSTI, a gente pode enfrentar uma mudança de API, ou mudança de um módulo específico do portal que a gente está sobrescrevendo, e isso afetar a nossa customização, ou seja, o custo de uma atualização vem com o custo de desenvolvimento customizado. E aí, usando o Client Extension, é uma maneira de a gente mitigar esse problema.
E assim, atualizar versões muito antigas como a 6.2 é muito mais custoso do que atualizar versões mais recentes como a 7.3. É é interessante, assim, tem projetos simples do Library que a gente com 7.3 basicamente a gente fez o upgrade, não teve muito esforço, assim, basicamente um ajuste na interface e deu tudo certo. E a 6.2 já não é tão simples assim. E, quando você atualiza para a geração mais recente, você vai ter contato com os recursos mais recentes do Portal Live, que inclusive podem fazer, os recursos mais recentes podem permitir que você nem faça o de desenvolvimento utilizado. Já o Exatamente. as funcionalidades você já tire a sua necessidade. Ok, mas e quais são essas armadilhas e desafios, né? Problemas de compatibilidade, principalmente. A gente quando vem de uma versão antiga para uma versão nova, a gente pode ter mudanças nas funcionalidades. Por exemplo, a gente costumava ter o Pulse, que é um Portlet para o Cat, bem específico por causa do uso dele, e ele foi substituído pelo Hyperforbes a partir do 7.3 ou 7.4, se eu não me engano. Então tem um caso emblemático, eu tinha um cliente da gente que tinha um Pulse na homepage dele. E aí quando a gente foi fazer o upgrade, cadê o Pulse? Tinha um bugzinho lá que foi corrigido, mas foi substituído pelo Hyperforbes. Remoção do Webforms. Era um outro carinha que existia antes do Hyperforms e que simplesmente, acho que a partir do 7 ele foi depreciado e removido. Então você pode ter problemas desse tipo de compatibilidade. Alterações no código fonte do Liferay. De fato, você pode ter o seu desenvolvimento customizado, faz uso de alguma API do Liferay e isso aí pode ter sido modificado e, consequentemente, quebrar o seu módulo customizado. São as chamadas breakages, né. Exatamente. E aí o que que é mais comum? Tem uma Lifer Tag Lib, que eu estou usando lá um parâmetro que foi descontinuado, foi renomeado. Temas. O tema a gente sabe que ele tem dependências de front-end. Lá no package.json eu posso listar algumas dependências que simplesmente foram atualizadas para ficar mais consistente, coerente com o novo look and feel aparecido no portal. Recursos do FreeMarker desabilitados. Se você está lá escrevendo seu Web Content Template, seu Display Page Template, e você vai querer usar o Service Locator, cuidado. Se você for para o SAIS, isso está desabilitado por questão de segurança. Essa é a variável, para quem não conhece, é uma variável que a gente utiliza no template FreeMarker para a gente poder acessar os serviços do local services, do remote service, para a gente acessar esses serviços por meio do FreeMarker. Tem também essa propriedade que é o Template Engine Search Locating Restrict, que por padrão está ligado, setado para true, e fica lá no Control Properties, e ele restringe o acesso que o Service Locator vai ter de serviços. Por padrão, ele só permite você criar, acessar serviços criados pelo Service Builder da Lifer. Velocity. Tem algumas pessoas que costumavam usar o Velocity ao invés do FreeMarker. Ele foi descontinuado. Então, se você tem um template em Velocity, fatalmente você vai ter que migrar eles para FreeMarker. E tem coisas interessantes. Bibliotecas de front-end podem não estar mais habilitadas por padrão. Então, o jQuery, que costumava ser habilitado por padrão, e o Alloy UI, nas versões mais recentes, não está habilitado. E às vezes, se você só vai no System Settings ou Instance Settings e liga esse cara, já resolve boa parte dos problemas de front-end. Sua interface deixa ele ficar muito troncha para ficar inicialmente troncha, meio troncha. E também tem, o Font Awesome, que é uma das bibliotecas aí de CSS que também habilitou e já pode dar uma ajuda legal aí. E também tem os Fragment Hosts, que eles vão parar de funcionar por alterações no módulo host. Eu achei que ele estava até perguntando para mim, pô, mas tu queria dar um detalhe? Por exemplo, eu tenho uma JSP lá no meu Portlet, eu quero sobrescrever ela para botar alguma mensagem, alguma coisa. Então eu vou criar um Fragment Host, ou seja, um fragmento de um módulo host no portal. E aí, quando eu faço isso, eu tenho que dizer qual é a versão do módulo que eu estou querendo sobrescrever. Eu faço a atualização do portal, fatalmente esse módulo vai ser, essa versão do módulo vai ser atualizada. Eu tenho que ir lá no Fragment Host e atualizar, senão ele não vai funcionar. Então tem muita coisa que armadilha aí. É, você pode encontrar. Essas são só as armadilhas que a gente caiu, né, o DDVL se mata assim que Deus é perigoso. Essa foi que a gente caiu, né.
E aí a gente também caiu em problema de performance, né? Então a gente, por exemplo, tinha uma tela lá que a gente ia entrar, depois da atualização, ia estar demorando muito só para abrir a requisição, acho que de web content. E o que que tá acontecendo aí? Então, ao invés de você ter um caso de uso lá, e você usa alguma funcionalidade, pode ser que a performance, depois da migração, da atualização, esteja Comprometido. comprometida, perfeito. E aí você tem que levar isso em consideração. Outra coisa, isso aí foi um exemplo emblemático também. Quando a gente vai implantar, fazer o deploy aí, se você fizer alguma mudança de URL, você tem que lembrar que quando você fizer o deploy no seu site, os índices de pesquisa do Google podem estar, provavelmente vão estar olhando para as versões antigas das URLs. Então, isso pode levar você a ter problemas com a atualização de 404. Ou seja, as páginas não estão sendo encontradas por conta que o índice do Google está desatualizado. Então, tem funcionalidade do Google, do painel do Google, não, do próprio Life Portal embarcada, que ele consegue fazer esse mapeamento usando uma interface gráfica. Enfim, você pode fazer esse nível de serviço da aplicação, mas assim, são coisas para a gente atentar e a gente ter uma experiência bacana quando faz uma atualização. E aí, Prachetes, me diga aí, Como diria nosso amigo Norman, né? famoso Norma, né? É da Life, ele é. Exatamente. The only way to solve the problem is to face it. So, então a gente tem que encarar nossos problemas, né? Como de costume aqui na Lifer, a gente encarou. Então, os primeiros passos, né, tipo, após todos esses não após todos esses 22 upgrades, mas tipo, após os primeiros, a gente viu que tinham, passos e coisas que são repetitivas e que a gente poderia compilar tudo num processo, né. Então, a partir dos primeiros upgrades, a gente conseguiu identificar, tipo, eles têm fases padrão, que se a gente talvez seguir esse caminho, a gente pode ter um sucesso maior. Tipo, a gente pode aumentar a velocidade que a gente consegue terminar o upgrade e etc. Aí pra gente, na Lifer, como a gente é um time de engenharia, vai salientar isso, a gente não tem um contexto completo, sei lá, do Do que é que do tá. porquê aquilo foi implementado daquele jeito no cliente. Então a gente é meio que a gente recebe os upgrades com a caixa meio preta, meio cinza, vamos dizer assim. A gente tem as descrições a gente recebe as descrições dos principais casos de uso, mas tem muita coisa que pra gente, ok, a gente não tem tanta propriedade para refatorar esse código. É porque não é o objetivo, né? Exatamente. O objetivo principal disso daí, desse programa, é tipo, pegar aquela customização, uma versão antiga, e fazer com que ela fique compatível com a versão recente do Life. Aí só pra dar um overview sobre o processo da gente, tipo, a gente recebe, né, o primeiro ambiente, né, que é o ambiente que vai fazer o upgrade. E, tipo, a gente definiu, tipo, que, opa, a gente tem 2 processos que rolam em paralelo, que é o upgrade do código e o upgrade do database. Entendeu? A gente escolheu, opa, eu não preciso fazer o upgrade do código nem sempre. Eu preciso esperar o upgrade do código para começar o upgrade do database. Tipo, a gente consegue rodar em paralelo. Isso aí foram lições aprendidas no meio do caminho também. E dentro da parte da caixinha que é o upgrade do código, a gente viu que tinha, no caso da gente, a gente conseguia separar em 3 estágios bem definidos, né, que a gente chama do upgrade version, que é basicamente tipo, eu vou apontar para a versão mais recente do Life, lá nos arquivos de Bropex, do Workspace, basicamente isso. E a gente tem a fase do Automation Compile, tipo, resolver ela mais na frente, que a gente construiu e evoluiu algumas ferramentas aqui no Lifer para ajudar nesse processo de upgrade de código. E é nessa fase do Automation Compile que a gente executa elas. E após, tipo, toda essa fase de, ok, toda essa automação rodou, pode ser que ainda venham erros remanescentes da compilação. Então, esses erros vão ser fixados manualmente, e a gente vai ver lá na frente que esses erros que a gente fixa manualmente alimentam o nosso processo para dar automação. Tipo, ou seja, a gente vê o padrão aqui ocorre sempre. Tem essa break change aqui e esse fixe ele resolve desse jeito. Tipo, é um grande candidato a ser automatizado, né? Ou seja, nos próximos upgrades, essas automações vão ser feitas automaticamente. Aí após isso, a gente chama do Startup Error, que é basicamente o quê? O Workspace está compilando,
A gente basicamente levanta, né, o server e vê se aparece algum erro de startup. E a gente fixa. Os erros de startup geralmente são fixados manualmente. A gente tem algumas automações que ajudam bastante nesse erro de startup, faz o ambiente diminua. E após isso, uma vez que o server fica tá de pé, tipo, tem com o login do startup, a gente parte do que a gente chama de fixar os erros que estão aqui. Essa é a parte, uma das partes mais custosas, porque, tipo, ah, é onde ocorrem muitas mudanças, tipo, como o Renato citou, né? Tipo, às vezes só botar desabilitar o jQuery, tipo, o teu quentinho vai aparecer lá tudo destruir. O console do Exatamente. navegador explodido vermelho, parece um É, boletim. dependendo da customização, a gente pegou upgrades que, tipo, você não conseguia fazer nada, porque, tipo, a própria tela de login tinha um jQuery que, tipo, você era impossível você logar. Aí é uma das dicas que a gente não botou na época, mas tipo, você pode habilitar via uma configurações de AI, né. Então vocês já podem decorar lá um config, enfim, lá nos seus GI configs e já habilitar para habilitar. Pronto, aí é um overview das ferramentas que a gente usa para ajudar nessa parte de, fixar os views automaticamente. Tipo, o OneDashot a gente construiu no time de upgrades, a gente chamou de Upgrades Analyzer, e o que é que ele faz? Ele basicamente ajuda a gente a planejar as fases iniciais, né, porque tipo, a gente comumente pega projetos, por exemplo, eu peguei um projeto que tem 250 módulos desse jeito, e mesmo que a gente tenha, tipo, um enablement com o time que construiu, ou o parceiro, ou o GS, enfim, a gente não vai ter um conhecimento aprofundado em todos os módulos, né, tipo, esse módulo aqui, são os módulos, de core ou de base, né, tipo, para todas as customizações ali naquele workspace. Às vezes são lá 250 módulos e você, às vezes, não sabe por onde começar, tipo, era o nosso primeiro desafio no começo. Beleza, ok, tenho 600 de compilação aqui, eu começo com qual? Então, ó, esse projeto visa, tipo, estudar, né, tipo, a o gráfico de dependência entre os módulos, para que facilite e diz: "Ó, beleza, eu analisei aqui e, sei lá, eu tenho 250 módulos, a gente divide por nível de dependências, ó, esses primeiros módulos eles são independentes, ou seja, a gente vai começar por eles e em seguida a dependência deles, enfim, e não a dependência deles, de quem depende deles, né, de dependente. E também a gente já tinha aqui no Liferay, o formatador de código, que é o que a gente usa no nosso dia a dia para formatar o código do Liferay. Não é à toa que aquele código tem parece que foi escrito por um desenvolvedor só. Então a gente tem a ferramenta que formata o código, tipo, a gente criou basicamente uma nova categoria, que tipo, nós temos regras que alteram o código. Então, tipo, ok, vamos usar esse cara, vamos expandir ele para criar regras específicas de upgrade. Sei lá, por exemplo, eu sei que um método na versão 7.2, enfim, na versão anterior, do, sei lá, da API, do index writer, do search, ele tinha 4 parâmetros, e tipo, na versão, sei lá, a latest, que é o Ruby Q1, só tem 2. A gente escreve essa automação GUI, e quando a gente rodar, usando esse comando que a gente está mostrando, ele vai aplicar automaticamente. Ou ele sugere, baseado, eu vi que você alterou isso aqui, e de acordo com a sua com como o seu código está hoje, usando essas APIs, eu sugiro que você altere o seu código para isso. Ou seja, ele vai fazer automaticamente algumas operações, e ele vai sugerir também outras. Pronto. Aí, para a gente apresentar lá um DevCon, a gente resolveu, né, criar um exemplo, uma workspace sample, de exemplo, para a gente usar lá. E a gente, tipo, simulou que a versão inicial seria um Lifer 7.2 e a versão na 7.4, né, a versão distinta, né. Na época eu acho que era 2024 Q3 ou algo do tipo. E a gente selecionou alguns módulos que eram os módulos que a gente mais via, tipo, ocorrer, né, nos upgrades que a gente, trabalhou, que eram basicamente módulos Source Builder, uma grande maioria de módulos usavam Source Builder, REST Builder, algumas condições do Panel App, da API. Geralmente a gente sempre vem nesses upgrades, nos upgrades sempre tem uma customização de SSO,
que basicamente, tipo, em 3 ou 4 exemplos que a gente pegou, geralmente tinha um filtro, servlet filter, que redirecionava, sei lá, se você tivesse configurado com keycode, ele automaticamente no patch do login, ele já redirecionava para o seu IDP, no caso. Nesse caso seria o keycode. E tipo, as APIs que a gente usa internamente mudaram, né? E como pegar esse provider configurado, enfim. Tem um exemplozinho no final, que deixa eu ler exemplo, de print, né? De A bônus. gente tem o Scheduler Job, que também foi uma API que era estatizada, que mudou bastante. Pronto, na época que a gente não era besta, tipo, a gente não sabia como era a internet, no auditório, e pra gente evitar fazer live demos, sabe, bueno, a vergonha, a gente gravou, tipo, basicamente esse primeiro vídeo é mostrando a anatomia, né, dos projetos que a gente tem, tipo, esse link tá na apresentação que vai estar disponível para vocês, tá aberto esse repositório, então vocês podem lá, dar uma estudar, dar uma olhadinha no código. Basicamente é só mostrando os módulos que tem, o CCU, o schedule job, MVC core, etc. E são os que tu mencionou, né? Exatamente. Que são os basicões no 7.2, né? Que seriam simulando um ambiente, um cliente que está saindo do 7.2, que é para a versão mais recente. Exato. Pronto. Ok. Uma vez você tendo o upgrade para ser atualizado, o que é que você precisa fazer? Aqui a gente, o primeiro passo, você pega, usar o Upgrade Analyzer, com esses parâmetros aí, que ele vai gerar, tipo, ele tem vários outputs, mas tem dois que a gente mais olha, que são esses aí. Tipo, a parte de cima, tipo, é uma visualização gráfica da parte de baixo, basicamente. Ele mostra um grafo, né, com as dependências, ah, tipo, o Sample Service Builder, ele depende do Sample Service Builder API. Tipo, o Sample Service Builder Info depende do Service Builder API e do Sample Service Builder API. Ou seja, se tipo, qual o caminho que a gente escolhe na hora de fazer o fixo dos erros de compilação? A gente vai nos API, porque os APIs não dependem de ninguém. Aí uma vez fixando essa linha de baixo, que são os APIs, a gente ia, tipo, desbloqueava o próximo nível. Aí a forma de baixo, tipo, imagine, sei lá, um projeto teu que tinha 250 módulos. A forma gráfica não ajuda muito não, ia ficar tipo, buruçu danado, resolve. Falar e ligar. Aí a forma de baixo, que a gente chama por níveis, é a mesma, dado sendo com uma forma mais agradável, né, tipo, só Daquele em 250 módulos. exatamente. Tipo, esses 250 módulos, você vê que ele separa por nível. Tipo, você começa a ter os níveis menores, né, tipo, o level 1 são os módulos, não tem nenhuma dependência de outros módulos de customização desse workspace. Exato, só depende de si mesmo para funcionar, né? Para corrigir de compilação. Exatamente. Porque, tipo, um dos meus problemas quando você pega aleatoriamente, sei lá, se eu pegar um Service Builder por Service, tipo, você vai tentar compilar, ele vai mostrar os erros de compilação dele, mas se tiver uma dependência que não compila, ou seja, ele vai mostrar primeiro a primeira compilação da dependência, e você fica meio assim, eita, eu tenho que fixar pelo menos, né, tem que fixar primeiramente a dependência para depois ver de fato os erros de compilação que são dele, né. E se você tem independências, fica aquelas tasks que, tipo, demoram, sei lá, meses. No final, beleza, você vai Lá, né? você vai fixar tudo, mas é aquela sensação de: "Eita, tô ainda tô nesse módulo, meu Deus do céu", enfim, os gerentes de projeto começam a olhar você: "Ih, rapaz, esse cara tá enrolando", exatamente. Aí essa como que a gente desenvolveu pra, acelerar esse processo, né. Pronto. Aí essa é a primeira operação que a gente faz, basicamente, quando a gente começa o upgrade. No lado esquerdo ali, ou seja, tá apontando ali no arquivo do Gradle, tá apontando pra versão 7.2.10 do Liferent, e a gente naquela época migrou para o 2004 Q3. Aí tem o Gradle Properties, que basicamente aponta você com parte importante de que a linha 15, que você diz: "Ó, eu quero usar o latest", no de cima, na linha,
Ele tá dizendo: "Ó, eu quero usar a latest do SourceForm". Por quê? É no SourceForm é que tem as regras, né, scripts, né. E embaixo tem o SourceForm Corpus, é específico do SourceForm. A gente tem 2 propriedades basicamente, que é esse upgrade to live version e o upgrade to release version. Por que 2? Em alguns lugares que vocês vão perceber, a gente manteve o Seccomp 4, por exemplo. Similar no outro slide. Acho que vale a pena Eu acho que vai mostrar, mostrar depois, né, tipo mostrar aqui, por exemplo, aqui, ó, né? exato. A gente tem alguns lugares que ainda referenciam, tipo, o SEP4, sei lá, em BTDs, basicamente, em alguns outros tipos de arquivos também, mas nas dependências dos artefatos no Build Gradle, a gente referencia a release. Pronto, vamos lá. Sei lá. Ó, damos, estava pedindo analyzer, vi o tamanho das coisas, ó, dependência é essa, então vou começar pelos nível 1, porque eu não tenho dependência, e aí eu vou de baixo para cima, né? Exatamente. E aí atualizei meu portalzinho qual é a versão que eu quero ir, chegou o tal do formato source. Exatamente. Aí esse é o comando que a gente usa para executar a categoria de regras especializadas em upgrade. Você roda isso aí, ele vai automaticamente fixar alguns padrões e ele vai sugerir modificações em outros. Sei lá, Por exemplo, né? por exemplo, esse aí é um dos mais básicos que a gente tem, e um dos interessantes, vamos dizer assim, que tipo, na versão 7.2 você via que a gente tinha, tipo, especificado cada dependência, né? Asset Tag Lead, Common Tag Lead, Portal Kernel, Application List API, sendo que agora a gente, há algum tempo já na verdade, a gente tem o FATJA, que tem todas as APIs dentro, disponíveis, né. Você não precisa especificar cada versão, ia ser um saco na verdade, né. Isso é mais pela comodidade, né? Exatamente. Em vez de você ter que especificar, sei lá, 11 versões que podem variar, enfim, a moda, assim, não desordenado, mas tipo, enfim, ela Cada um no seu ritmo, cada um do seu exato, jeito. né. A gente só especifica uma uma única dependência. Isso é feito automaticamente, certo? Tipo, essa regra basicamente ele vê no FATJA, opa, o hashtag lib está disponível para FATJA. Se não tiver, ele mantém a dependência. E de baixo é bem simples que só trocou a versão do DTD. Basicamente. Tá, vamos lá. Essa aqui é uma atualização que ele fez automaticamente naquele PNLAP exemplo que a gente tem, que a gente criou. Basicamente no set 2 a gente tem um método que era o setPortlet, que ele foi removido, e agora a gente tem um gap portlet que basicamente retorna aquela referência ali para o portlet em questão. Nesse caso aí, do field, o portlet NLP. Para quem não está muito familiarizado com API, quando você esse código de PNL é quando você quer criar uma instance settings, site settings, alguma setting customizada. Então você vai fazer uso dessa API aí. Então, para quem não tiver muito, estou olhando o código, mas não estou entendendo, é instance settings, site settings customizado para o cliente. É essa API que foi modificada e que automaticamente o nosso formato Workbrace ele fez isso aí para gente. Exatamente. Aí isso aqui é um outro exemplo que a gente construiu para mostrar, tipo, as capacidades do upgrade, tipo, você viu que ele tem 2 métodos aí, né, teste auto replacement e teste suggestion. Ele automaticamente só conseguiu, ah, atualizar a primeira versão, porque, tipo, ele é basicamente um pattern match, tipo, ou seja, ele detecta padrões e se aplica. Ele não é tipo, sei lá, ele não tem característica, não um compilador, mas tipo, ele não consegue detectar tipos de uma forma mais complexa. Tipo, ele consegue detectar a forma mais básica, que é tipo, você está atribuindo, você está criando a variável tipo string e já atribuindo, tipo, isso é fácil da gente inferir o tipo. Mas no exemplo de baixo, causando supply, tipo, a gente ele não provê essa característica de conseguir identificar que, por exemplo, que o segundo parâmetro é o string. Mas, lá em cima tem a mensagem de commit, que eu coloquei, que é exatamente a mensagem que vai ser exibida no log quando você roda o source format. Ele vai dizer, ó, olha a LPD tal.
essa classe, com esses parâmetros, deu match e, tipo, ele dá um link para o LPD. Cadê o LPD? Acho que não. Pronto, pronto. Aí esse daí é exatamente, tipo, o LPD é público, ou seja, vocês vão conseguir acessar e ver exatamente esse screenshot que a gente tem aqui. Aí basicamente os LPDs de regras de atualização, de upgrade, ele vai ter uma descrição básica do que mudou, né? Tipo, foi nesse commit, foi removido, foi no outro. E ele mostra as duas versões, né? A versão atual e a esperada, né? Que é após o upgrade. Ele diz, ó, tinham 4 parâmetros e agora são 2 e, e são exemplos de uso. Aí, enfim, você vai e faz esse fix manualmente, mas com auxílio, né? Com ajuda. Isso com certeza corta algum tempo, né? Que se corta alguns caminhos, tipo, Com certeza. Só uma coisa que eu acho que o Prax tinha falado anteriormente, eu achei que já na apresentação, é que essa parte de nota é uma coisa específica para a gente que estava trabalhando, então vocês podem desconsiderar, mas a informação da mudança, qual é o actual e qual é o expected, que você vai encontrar seu código assim originalmente, depois ter que mudar para esse formato. Isso é tudo informação que é o importante para a gente na hora de fazer a implementação, mas que continua sendo válida para quem for consumir essa informação. For rodar o nosso formato Rock Grid. E aí temos exemplo, né, Pax? tem exemplos. Esse aqui é o do Source Builder. Exatamente. Uma coisa que a gente percebeu também é que vários erros de compilação vão ser fixados rodando as ferramentas de geração de código da Liferay. Service Builder e REST Builder. Ou seja, o REST Builder e Service Builders evoluem de acordo com as versões da Liferay. E, tipo, antes de você tentar corrigir erros de compilação nas classes que você sabe que são geradas pelo Service Builder, roda o Service Builder antes e veja que, tipo, a maioria dos erros, vão ser quase todos, vão ser fixados só rodando. A não ser que você tenha feito alterações manuais, né, nas classes geradas, aí, enfim, você vai ter que reaplicar essas alterações. Mas, no geral, o Service Builder resolve todos os erros de compilação relacionados às classes geradas por ele. Esse aqui, o exemplo, é outro, é o do Esse aqui são os exemplos que a gente disse que iam ser brindes, tipo, a gente viu que é o SSO. geralmente tem uma customização padrão lá do SSO. Não, pausa. Antes a gente tinha umas APIs disponíveis, que era esse OpenID Connect Provider Registry e OpenID Connect Service Handler. A gente, inclusive, caiu em algumas pesquisando por a solução, a gente caiu, sei lá, na web que tinham, sei lá, algumas soluções padrão, na versão antiga, né, usando esse registry que não está disponível mais. E, tipo, a gente não achou nenhuma versão atualizada, né, ou seja, a gente teve que pesquisar, consultar o item aqui de Application Security e pegar, ó, não, aí mudou e é dessa forma. Enfim, o código está lá disponível para vocês, basicamente mudou a API. Você precisa agora no auth click entry para conseguir fazer, tipo, esse redirect para a página de login do seu IDP, por exemplo. No final as mudanças são simples, mas, tipo, como isso não está escrito em lugar nenhum, assim, está escrito no código do Livers, né? Mas Na época que a gente talvez agora já tenha criado a aplicação, mas na época que a gente estava trabalhando nisso, foi a ferro e fogo. Então foi falando com os desenvolvedores que escreveram, coletando informação, depois colocando, eu acho que nessa época também a gente não coletou e tinha colocado na fila do SF para não resolver, mas para dar dica, né? Ó, vá por aí vai. assim, pode ser que na versão mais atual do Transform ainda tenha sido implementado. Se não for o conceito, você tomar para a sugestão, para sugerir aqui. Eu acho que esse Tem um que é só do Scheduler Job, acho que é eu acho que é o anterior. mas ele cai no mesmo caso desses aí, tipo, a gente gravou o vídeo, mas, tipo, tá bem descrito lá na Workspace Template. Mas é porque mas eu acho que o do esse aqui é bom mostrar, Prax, que é o
Esse é do login filter. Login filter. Quero voltar pro outro aqui. 24. Schedule job. Schedule job. Tá, isso aqui eu acho que vale a pena mostrar, porque eu acho que é muito comum o pessoal usar estender esse base message listener, implementar o message listener, que é bem comum, fazer uma operação, vou estar escutando uma manipulação Vsauce lá, e depois quero tomar uma ação. Esse modificou também, legal. Então não é mais para usar o base message listener, STDD, a gente tá usando o schedule job aí. Esse aí, tipo, é porque quando a gente fazia esses agendamentos, né, tipo, a gente usava o mesmo list, né, em conjunto com a API do scheduler, né? Tipo, aí o time daqui é responsável por isso, eles meio que unificaram, né? Criaram a interface mais especializada para fazer isso de uma forma mais simples, vamos dizer assim. Mostrou, então a gente passou a própria analyzer, viu a dependência, já sempre uma coisa muito grande para facilitar, roda o upgrade, atualiza, automático, dá uma dica, beleza. E aí, mas parece que isso é meio assim, facilita a vida, mas será que tal da IA, chama da era da IA, será que isso poderia facilitar? Será que a IA poderia, tipo, uma das hipóteses que a gente validou como passado, será que a IA poderia coletar os padrões para a gente? Ao invés de a gente ter que ir, né? Ao invés de a gente ter que passar, cair na armadilha, achar o fix, implementar nos seus fóruns e ficar disponível em seguida. Será que ela poderia fazer isso antecipadamente, sem precisar? Aí ano passado a gente rodou uma POC, diretamente com o Google, usando o Vertex AI e Gemini, basicamente. E o que é que a gente usou nessa POC? A gente tinha duas versões do Lifer, sei lá, Lifer 7.2 e Lifer 7.4. E a gente comparava, tipo, ok, a gente sabia que boys break changes, as quebras, né, nas APIs, estavam documentadas no código Lifer. Se a gente conseguisse comparar, ou talvez também, junto com a mensagem de commit, enfim, identificar, ok, será que um modelo conseguiria sugerir pra gente, tipo, ó, teve essa modificação e o fix que eu sugiro é disso para isso. E a gente conseguiu, em alguns módulos que a gente rodou, detectar esses padrões automaticamente. Tipo, a gente teria os mais básicos que são do front-end, né? Que, tipo, esses daí ocorrem muito, muito. E, tipo, enfim, imagina você correr isso manualmente centenas de vezes, enfim. Um dos mais básicos foi esse container foot, uma div com uma classe que agora é uma tag lib do Clay. E o de baixo ele detectou que tá o AUI A foi substituído pelo Clay Link. A Imaginary conseguiu também detectar coisas um pouco mais complexas, tipo de alteração das APIs de módulos, das APIs de algumas classes do módulos do e-commerce, por exemplo, ele viu, ó, esse aqui foi atualizado, essa assinatura desse método, ele tem agora 3 parâmetros adicionais, e tipo, você pode botar o price um application falso e os outros 2 nulos. Porque ele viu em algum exemplo que, tipo, o uso estava assim. Aí ele sugeriu. Então, tipo, isso daí já poderiam ser regras que a gente poderia automatizar. E a próxima fase dessa POC, ok, uma vez que ele consegue detectar padrões, por que ele não poderia aplicar? Então, tipo, a gente só ficaria assistindo bastante. E validando o que A saída dele melhorando, terando o modelo e poder tocar noite. Aí isso daí tá pra voltar esse ano, a gente teve uma parada, a gente validou essa primeira parte, viu que era possível, e a gente tá esperando para poder retomar e fazer essa segunda parte. E aí? O que é que a gente conclui, né? Que quando você fazer, fazer uma atualização do seu portal Life, seja de 7.1, 7.2, 3.1, enfim, dedique tempo para planejar a sua atualização. Como a gente passou aqui na apresentação, a gente tem muitas armadilhas. Armadilhas técnicas, armadilha de performance, mudança de código, tantas coisas que podem acontecer, né? Então planeja, dedique tempo para isso. Desenvolvimento personalizado. Um dos carros-chefe do Life era, a gente falava muito de você usar o portal, mas construir suas soluções, né? Por conta própria. E aí, quando for planejar e pensar em implementar uma funcionalidade nova, busque
fazer isso, a sua regra de negócio, por meio dos recursos nativos do portal Lifer. A gente mudou, desde o ano passado, não, desde o ano retrasado, 2023, para o modelo de release por trimestre. Então cada trimestre a gente tem novas funcionalidades, a gente tem funcionalidade beta, eh, disponível ali para você ver o que é que vai chegar. Então assim, a gente está num momento melhor, que a gente está conseguindo entregar mais rápido funcionalidades, então tem que usar as funcionalidades que a gente já tem. Se mesmo assim tiver alguma lacuna no produto que você: "Não, mas minha regra de negócio é muito específica, eu preciso fazer desenvolvimento personalizado", use Cloud Extension, tente usar, porque é uma maneira de você fazer isso desacoplado da API do portal, conversando lá com o REST, endpoint, por aí vai, usando os samples que a gente fornece pela Live para as amostras, porque no longo prazo, para você atualizar seu portal, é muito melhor a gente fazer uso fazer o desenvolvimento personalizado usando Cloud Extension, em detrimento lá de um módulo SGE. É, além de você ter uma liberdade maior, né, tipo, você não precisa pode ter uma estética diferente, Isso. enfim. Que é a grande questão, né, às vezes a gente vai ter que conhecer a API do lado para modificar, e não, e tem essa vantagem também, você pode usar seu Spring Boot da vida, seu React, e chama os endpoints da Live e faça, seja feliz. E no final do dia também é importante você conferir sugestões compartilhadas nesta apresentação, como, a Anne bem falou, a gente apresentou isso lá em novembro do ano passado, lá em inglês, e a gente dedicou o tempo, investir energia de traduzir, para português, mas que a gente sabe que hoje em dia muita gente tem a questão do conhecimento em inglês, mas assim, na nossa língua é mais fácil, né, a gente se expressa com 100%. Então tem o Upgrade Analyzer, que é a funcionalidade que para Sheds, apresentou e que ele é o autor, vale salientar isso aí. E tem as novas regras do formatador de código-fonte da Liferay, especializadas em atualizações. Isso aí foram coisas que foram construídas pela engenharia, para facilitar a nossa vida, e que a gente está compartilhando com a comunidade. E que vêm sendo valorizados, né, que é importante. Que vem, e isso É, foi uma coisa que foi feita e parou no teto, elas continuam sendo atualizadas.